Olá, nós estamos aqui na redação do Jornal do Comércio. Meu nome é Ernesto Barros, eu sou repórter do Caderno C. Estou aqui com Renato Mota, nosso especialista em livros, literatura de aventuras, em games. Nerdice de uma forma geral. E nerdice de uma forma geral. A nossa conversa de hoje vai ser naturalmente sobre a conclusão da trilogia O Hobbit, o filme novo da trilogia, dirigido por Peter Jackson. A Batalha dos Cinco Exércitos estreia nesta quinta-feira, dia 11 de dezembro, nacionalmente, tomando todos os cinemas, em 3D, HFR 48 FPS, 2D e todo tipo de formato. Renato, a gente vai bater um papinho aqui sobre as nossas impressões sobre a conclusão da trilogia. A gente já assistiu, né? Mas também teve uma sessão na Comic Con Experience, né? Lá em São Paulo. Exato. Também. Foi a primeira exibição, mas talvez uma das primeiras do mundo, né? Foi, porque só teve em Londres, aquela coisa para jornalistas e tal, e esta. E aí, Renato, você que também acompanhou tanto O Senhor dos Anéis, né? A primeira trilogia baseada em J.R. Tolkien, quanto o Hobbit. Qual foi a sua impressão inicial desse terceiro episódio da conclusão da saga, dessa nova saga? Eu acho que esse terceiro, ele fechou bem. Assim, muita gente questionou o Peter Jackson, que ele se propôs a fazer os filmes do Hobbit, ainda mais quando ele colocou que ia fazer 3 filmes de um livro só. Na outra vez ele fez, eram 3 livros, ele fez 3 filmes, agora ele fez 3 filmes de um livro só, que ia ser muita encheção de linguiça e tal. Ele deu uma escorregada no segundo, mas no terceiro ele conseguiu fechar bem as pontas assim e fazer a ligação com o universo anterior. Com o Senhor dos Anéis, né, que vem logo depois. Fica aí a dica pro Jorge Lucas, assista o terceiro Hobbit para aprender como é que se emenda. A gente sabe que Jorge Lucas, quando fez a trilogia que precede a do Star Wars, né? O Star Wars original, 1, 2 e 3. Exatamente, ele fez aquela... Se enrolou. Se enrolou um pouco no meio do campo ali e muita gente não gostou. A gente espera que J.J. Abrams, ao contrário, né? Vai dar novamente uma resgatada, essa coisa. Eu também achei que o filme se fecha bem, conclui bem a trilogia. Eu acompanhei mais de perto essa trilogia do que até mesmo O Senhor dos Anéis. Porque eu vi todos, acompanhei todas as sessões dos filmes agora, que foi os últimos 3 anos. Via o primeiro, tanto em 35mm quanto em HFR. Ele vai passar novamente no Rio Mar, né, nesse novo tipo de filme, de filmagem. E o legal foi isso também, que ele deixou aquelas pontas e todas chegam bonitinho e se fecham nesse filme. O principal, eu acho, é que aquela ideia de que a gente tinha dessa viagem todinha de Bilbo, né, dessa primeira viagem iniciática dele na Terra-média, preparava tanto ele quanto, sei lá, o Frodo, o que viria adiante. Justamente. Né? E aí eu reforço até o que eu coloquei na matéria da gente, do Jornal do Comércio, que quem gosta, quem curte O Senhor dos Anéis, o Hobbit, vai querer ver a Batalha dos Cinco Exércitos, veja as versões expandidas do primeiro e do segundo filme, que é outro filme completamente diferente. Tem muita coisa nova e muita coisa relevante até para esse terceiro filme. Toda essa trama, por exemplo, do Thorin estar mudando de atitude em relação a querer ser o rei, ao tesouro, isso nas versões normais de cinema, isso é muito mais abordado nesse terceiro filme, sendo que nas versões estendidas isso vem desde o primeiro filme, as pessoas vêm discutindo isso, os outros personagens... A questão da loucura ligada à ambição, ligada à ambição, que é a doença do dragão, né? O cara querer ficar ambicioso, que é o tesouro, é todo meu e tal. E as cenas desse filme agora em que ele assume Moria, entra no palácio e começa a querer incorporar essa coisa do rei, são muito fortes, assim, no sentido de que ele realmente separa do resto dos outros anões e de Bilbo, os outros personagens não reconhecem mais ele naquele personagem. E o reencontro que ele tem é muito forte também porque volta essa ligação que antecede até a questão da sequência das batalhas que ficam na segunda parte do filme, que toma uma parte considerável. E é importante também que ele faz justamente o contraponto do Bilbo, de ser um hobbit, né, naturalmente, ele é um cara que dá valor às coisas pequenas, a casa dele, como ele fala, a poltrona, os livros, ele não dá muito valor a tesouro. Tanto que o tesouro que ele leva, a parte dele é só um baúzinho pequenininho
ele não é nada ambicioso, né? Exatamente. Aí ele ajuda a resgatar o Thorin aí dessa É maldição. interessante que a Terra-média, com todos os seus povos diferentes, cada um tem suas características, né? E a gente vai entrando no filme e vendo, né? Os elfos com sua maneira diferente também, altiva e tudo, mas também tocada por essa questão de querer o ouro, né? Os homens comuns, todos precisando também de Também voltar. ambiciosos, também tem Ambiciosos. tanto essas pessoas que querem só o básico para sobreviver, quanto os que querem mais, que querem se aproveitar da situação. Isso é muito... E esses filmes também, você falou uma questão importante que você acompanhou essa trilogia nova, assim como a trilogia dos Seus Anéis, esse filme também trouxe muitas coisas técnicas, né? Muitas Sem novidades dúvida, técnicas. novidades. Ser filmado em IMAX, ser filmado em 3D e HFR, né? Muita coisa diferente, né? Que o Peter Jackson trouxe aí para... E a questão das filmagens, de longos períodos de filmagens. Ele filmou em 226 dias, praticamente os 3 episódios, né? E ao mesmo tempo tem aquela questão de que são filmagens reais, com atores, e muitas coisas virtuais, que nem mesmo os atores estavam presentes. Por exemplo, as sequências filmadas com Christopher Lee agora e Ian Holm, foram todas feitas em Londres, eles não foram para Nova Zelândia. E eles foram todos inseridos em contextos em que os outros atores estavam em diferentes lugares. E é interessante fazer esse tipo de experimentação técnica, né? Porque o cinema está entrando num campo diferente, que se mistura com o lance das filmagens de games, com técnicas bastante diferentes. Logicamente, esse é o grande cinema industrial, né? Que reúne a maior quantidade de grana para ser feito. Claro. Mas sem dúvida a gente sabe que o cinema sobrevive com isso também, e muitas vezes são essas questões técnicas que levam o cinema adiante. Como o cinema hollywoodiano sempre teve esse forte lastro de que a técnica tem que ser constantemente estudada para os filmes conseguirem ir adiante com novas tendências e tudo mais. Jogar a barreira lá pra cima, como a primeira trilogia do Senhor dos Anéis fez, né? Em relação a efeitos especiais e várias coisas. Ser um marco, né? Assim, acho que não foi um marco tão forte quanto a primeira, mas ainda assim um marco interessante. O escopo do filme são parecidos, assim, de grandiosidade. Talvez a ambição dele maior, com certeza, tenha sido adaptar o Senhor dos Anéis, que era uma obra mais complexa. Uma obra mais complexa. Tem temas, né? Tem temas e tudo. Nesse não, acho que teve uma certa dispersão, talvez até, mas também acho que o filme tem uma leveza própria, sei lá, de ampliar algumas coisas. Porque o livro ele é muito leve, né? O livro é uma aventura, ele é muito mais infantil do que o Senhor dos Anéis. Então até o Peter Jackson tem um tom mais épico, que o livro nem tem tanto, assim, mas ele conseguiu agregar e deixar ele harmônico com o Senhor dos Anéis. Assim, todos os dois... fica claro que são do mesmo universo, né? Assim, ele é mais íntimo, porque assim, é Bilbo, né? É. Aquela coisa, a relação dele com as pessoas que... A viagem que ele fez, o convite e tudo mais. E ele se encontrar, né? Enquanto um aventureiro, né? Que ele achava que não jamais era. acreditaria que ele faria uma viagem daquela e sairia daquele quartinho, da sua toquinha, né? E que é interessante, né? Esse passo adiante que ele dá e a volta que ele faz e tudo. E pra quem é fã também, como eu, é a despedida, né? Porque provavelmente você não vai ver mais material do Tolkien aí nos cinemas por um bom tempo. Enquanto não fizeram um reboot, né? A gente não deve ver muita coisa. Vai... Prováveis reboots, que a gente vê essa tendência muito forte de material sendo reciclado e tudo mais. Mas eu acho que vai ser muito complicado fazer isso, porque esses filmes são grandes em extensão e tudo, né? E tanto é que ele tem aproveitado diante da pressa de entregar os filmes, a pressa de se conformar ou compactar o filme em determinados minutos, porque senão não entra em todos os cinemas. Ele tem feito essa... Que é justamente o problema que eu falei, voltando à questão das versões estendidas, Exatamente. né? Que elas têm meia hora a mais, 20 minutos a mais, que fazem muita diferença, mas acabaram não indo para a versão de cinema, né? Assim, e pra mim fez muita falta, até em ritmo. O segundo filme ele é completamente diferente, ele tem um ritmo muito melhor, a versão estendida, tem a trama muito mais trabalhada. Até uma coisa que eu senti muita falta quando eu vi no cinema, que era a questão da trilha sonora, que era muito ausente na versão normal, mas na versão estendida ela tá normal, assim, o filme tá muito bom. Muito interessante que ele faz aquela tessitura entre os sons e as trilhas sonoras, tanto do Senhor dos Anéis quanto os temas. Ele trabalha muito com o tema, né? Os temas... Howard Shore, né? Então ele, sempre que se menciona o anel, aí toca o tema do anel, sempre que se menciona o condado, toca o tema do condado.
sempre menciona algum acontecimento do Senhor dos Anéis, aí toca o tema da Sociedade do Anel, ele vai se misturando, é muito gostoso, assim. Vai deixar saudade, Renato. Em mim tem os DVDs, vai sair os boxes aí, né, vai ser estendido, eu tô esperando, né. E tem aquela coisa, os filmes hoje, com essa coisa de versões em HDTV, em Blu-ray e tal. 4K, né? De Saiu o box em 4K. 4K aí. Exatamente, os filmes, eles são, assim, em termos visuais, se você tiver um bom set de televisão e som em casa, a experiência é muito próxima da experiência cinematográfica, porque a questão do digital trouxe a proximidade muito grande. O filme que você está vendo no cinema tem as mesmas cores que você vê em casa. E você pode, sei lá, dependendo do tamanho da sua tela, aí no caso dessas TVs novas, Ultra 4K, você vai ter uma experiência muito próxima do que você estava ali. Então, você voltar um pouquinho. Vai voltar um pouquinho a resgatar. Bem, além de a Batalha dos Cinco Exércitos, eu queria chamar a atenção para um outro filme que estreia nesta quinta-feira. É apenas num cinema, no cinema da Rosa Silva, no Moviemax, que é o filme canadense Mommy. Mommy ganhou um prêmio em Cannes, e prêmio especial do júri. O Dolan, o cineasta canadense, dividiu o prêmio com Jean-Luc Godard. É uma história de relação entre mãe e um filho problemático. É um filme muito ousado, assim, esteticamente, tem um quadro diferente de tela, que se expande em alguns momentos. É um filme bem diferente e mostra uma sensibilidade de um cineasta jovem, não só jovem, mas muito jovem. Ele tem 25 anos e está no 5º longa-metragem. É um cara que está fazendo filmes bastante interessantes. E eu acho que quem tiver um tempinho aí e gostar de filmes mais ousados, pode dar uma chegada no Rosa Silva e ter uma surpresa com esse filme. Muito forte, muito excessivo às vezes, muito histérico às vezes também, mas muito bonito, muito tocante, muito bem feito, e realmente é um cineasta que a gente tem seguido e que tem trazido filmes bastante interessantes. Bem, é isso aí. Bons filmes, e Renato, obrigado pela presença. Eu que agradeço aí. Sempre que precisar conversar das nerdices, pode chamar que a gente tá por aqui. Ok, tchau, bons filmes. Falou.